fez uma menção ao que seria a resistência do 1201 lá no vídeo. Amigo, fala pra gente aí o seu encontro com o MUP, a importância de conhecer a história da terra e o que é necessário, quais são os instrumentos necessários. Não, eu acho que é o seguinte, durante o governo Brizola, a gente atuamos muito forte aqui em Jacarepaguá. Foram algumas comunidades que nós conseguimos combater despejos. Não foi a Estrada do Sertão, o Canal do Anil, né? Nós conseguimos resolver alguns problemas. Hoje tem terrenos, tem áreas desapropriadas dentro do Rio das Pedras, que foi feita pela Secretaria de Assuntos Fundiários. Tem áreas no Rio das Pedras que foram desapropriadas pelo governo Brizola, pela Secretaria de Assuntos Fundiários, para assentar as famílias, para manter as famílias naquela região lá. Mas nós não conseguimos avançar nas outras regiões, principalmente de Vargem Grande e Vargem Pequena. Isso não conseguimos avançar. Por falta de um melhor estudo da origem daqueles terrenos, um estudo maior de certidões centenárias, enfim. Fazer um estudo lá, desde a Sesmaria até os dias atuais. Isso teria que ser um estudo mais detalhado, mais minucioso, com uma equipe multidisciplinar, e a gente não conseguiu ter tempo para desenvolver isso, para poder botar o dedo em algumas feridas. Mas conseguimos fazer alguns assentamentos aqui, na região de Jacarepaguá, Barra e Recreio. Nós fizemos assentamentos no Canal do Anil, no Anil. Nós conseguimos evitar o despejo dentro da Estrada do Sertão. Nós realizamos um assentamento em Vargem Grande, em Vargem Pequena. Tem hoje duas comunidades, agora me foge o nome, duas comunidades em Vargem Grande. Tem a Fontela, Fontela é uma comunidade fruto da Secretaria de Assuntos Fundiários. As famílias foram despejadas, faltava ainda uma parte a ser despejada, e um líder foi assassinado, e nós intervimos e desapropriamos, tiramos das mãos do Pascoal e Mauro, depositamos um valor simbólico lá, ele está até hoje discutindo na justiça esse valor, me parece, não sei se já chegou à conclusão desse processo, mas nós nos emitimos na posse, depois assentamos famílias ali, famílias que estavam em área de risco, famílias que estavam fruto de alagamentos, e fizemos lá hoje o que é a comunidade de Fontela, né? Então foram vitórias importantes, mas faltou. Fizemos um encontro com o MUP, com várias lideranças do MUP, para discutir a situação das áreas, das 28 comunidades do MUP aqui na região. E nós pouco avançamos por falta do tempo, porque essa conversa com o MUP se deu, faltando 6 meses para terminar o meu mandato como secretário. Então nós tivemos pouco tempo, só fomos pegar os conflitos maiores. Vila Autódromo, dá para terminar a Vila Autódromo? Dá. Então vamos pegar a Vila Autódromo e titular todo mundo na Vila Autódromo. Qual é a outra que dá para evitar o despejo lá? Vamos segurar esse, vamos terminar a Fontela. Mas nós tivéssemos mais tempo, tivéssemos sido mais pressionados, mas a gente poderia ter feito um estudo da história de cada terra, porque também os moradores pouco conhecem a história daquela terra, ocupam a terra, ali tem um umbigo enterrado naquela terra, mas a história poucos conhecem. Então isso também dificulta. Você tem que fazer uma pesquisa, não tem jeito. E tem que ter tempo, não é da noite para o dia. Dinheiro para fazer desapropriação em todas as áreas não tem, você não pode desapropriar tudo. Não tem de recursos públicos que dê para você fazer desapropriação de todas as áreas. Então você precisa construir outros instrumentos que leve à legalização, que leve à regularização fundiária. E o que nós trabalhamos naquele momento é o seguinte: o governo vai acabar, então nós temos que estancar as ameaças, deixar o máximo seguro possível aquelas comunidades que sempre foram ameaçadas. E foi assim que nós agimos. Mas podemos avançar mais aí, mas não deu. Acho que faz parte. Depois... Em quanto tempo ao todo foi no governo? Eu já te falei, 1 ano e 3 meses. Sendo que 4 meses, como 5 ou 6 meses como subsecretário, e depois como secretário, 8 meses como secretário. Eu queria que
que já pular para os dias de hoje. Hoje nós temos desafios mais sérios no território, principalmente em Jacarepaguá, né? Porque nós temos forças no território que desmobilizam qualquer tentativa de organização e resistência. E para a política hoje, com relação à terra, à moradia, quais são os principais desafios e as ameaças aqui em Jacarepaguá e toda a Zona Oeste, Baixada? Continua sendo, nos últimos 10 anos, continua sendo um trio de problema, é um trio. Essas coisas estão muito conjugadas na minha forma de ver. Primeiro, eu tenho saudade do nosso tempo que a gente mobilizava, organizava, educava, mobilizava. Acho que falta a organização popular. Falta organização popular. Segundo, mas tem uma razão também dessa falta, dessa dificuldade de organizar hoje. Segundo, eu acho que nós estamos com 2 inimigos, temos um inimigo muito forte, que não está mais obscuro, ele é frontal, ele está no olho de cada um de nós, das comunidades, que é a milícia. Ela é muito forte. E olha que eu cantei essa pedra, me lembro até hoje, na eleição de 82, não, minto, de 92. A primeira interferência da milícia se deu em 1992, na região do Rio das Pedras e do Anil. Porque eram áreas que a gente tinha um trabalho na questão fundiária, e eu pude perceber que tinha situações estranhas lá. E deu para perceber. E falamos isso para várias pessoas, de que a eleição de 82 tinha um inimigo invisível, que ainda não tinha nome de miliciano, mas que tinha a força da arma. E ela interferiu muito nas eleições de 92, aqui em Jacarepaguá. Mas ninguém sabia o que era ainda, não tinha nome de milícia. E ela ficou muito nítida e está nítida até hoje. Ela manda e desmanda em Jacarepaguá. E acho que um terceiro que não está totalmente... As pessoas acham que está desaparecido, mas não está, é o tráfico. O tráfico é muito forte aqui no Jacarepaguá, só que não querem ver, ou fingem que não existe. Mas o tráfico é forte no Jacarepaguá. E muitas vezes, hoje, se misturando com o miliciano, que é mais grave ainda. Contam de que em Praça Seca, Covanca, o tráfico paga aluguel a miliciano. Isso é gravíssimo. Eu não tenho provas, é o que está soando, mas eu acho isso grave, desesperador. E eu me sinto ameaçado. Por quê? Porque eu tinha uma filha que morava na Praça Seca, eu tirei ela de lá. Não tem condições de morar na Praça Seca com uma milícia fazendo conluio com traficante. Isso é a pior coisa que tem no mundo. Eu acho que isso atinge a região como um todo. E os milicianos comandam juntamente as áreas onde não tem uma organização social, nem no passado, consistente. Rio das Pedras. Nós nunca passamos por lá. A história do Rio das Pedras sempre foi na mão de setores de direita, ligado aos mais diversos interesses, que não eram o interesse de organizar a população para fazer uma luta consistente a favor da melhoria da qualidade de vida, pela defesa da vida, em defesa da qualidade de vida naquela região. Nunca foi. Boiúna, Covanca, você tem umas áreas que realmente nunca
tivemos uma organização consistente. E mesmo nas áreas que a gente teve organização consistente, como é o caso da Cidade de Deus, hoje não é miliciano, mas a atuação da polícia parece ser uma atuação de miliciano. É impressionante. Mesmo com as UPPs lá, a atuação da polícia continua ainda a nos deixar extremamente preocupados e nos sentindo ameaçados. Pelo menos eu sinto ao conversar com as pessoas que lá militam hoje. Mas eu sei que o quadro em Jacarepaguá é muito desesperador para os movimentos sociais aqui. Nós estamos intimidados pela milícia, pela polícia e pelo tráfico aqui. Organizar e fazer luta social aqui está muito difícil. Agora, eu tenho que louvar a atuação de alguns setores. Não podemos também esquecer que tem ainda pequenas cédulas de resistência que fazem tudo para se manter, eu diria. O trabalho que a Fiocruz faz aqui, o trabalho da MAF, o trabalho da própria Zonal, da FANRIO, o trabalho do jornal Abaixo Assinado, de algumas ONGs, né? Do centro que tem ali na Boiúna, sempre esqueço o nome do Cepejaba, do pessoal que constrói o trabalho de cooperativas aqui, de moradias populares. Enfim, tem núcleos de resistência. É isso que ainda deixa a gente ainda a acreditar que é possível mudar esse quadro, mas que mesmo esses núcleos podem sofrer represárias, podem sofrer ameaças, porque falta alguma coisa, não sei dizer. Até os parlamentares que a gente elegeram aqui sumiram. Cadê Edson Santos? Eu nunca mais vi, atuando aqui, nada. Não vejo ele em uma reunião do movimento popular aqui. Cadê o Robson Leite? Nunca mais se viu o Robson. Aí você diz assim, quem é que está comigo aqui em Jacarepaguá? Não tem ninguém. É difícil fazer o bom combate aqui. Eu sei que a situação é grave. Eu acho que qual o caminho que você faz para fazer aumentar essa resistência, essa luta social contra esses setores, eu não sei. Porque a gente só tem o poder da palavra. A nossa força é só o poder da palavra. E o poder do coração. Os caras não, os caras matam. Os caras matam. De dia. A qualquer hora, os caras matam. Intimidam. Almir, deixa eu te perguntar uma coisa. Sua militância começa pela saúde, jovem. Hoje a gente tem um quadro muito mais complicado. Que relação você faz hoje com essa insegurança, com esses grupos de resistência e saúde? Como é que fica a luta e saúde? Eu me lembro do meu tempo que nós inventamos de criar a comissão de saúde das associações de moradores. Saí por esse Rio de Janeiro a defender essa tese de que tínhamos que em cada comunidade ter um grupo de 3 moradores constituindo uma comissão de saúde para pensar a saúde, e fizemos isso na Cidade de Deus. E hoje, quando você olha o quadro de saúde na região, você vê que é desesperador. O poder público, estadual, municipal, estão hoje quebrando, e o próprio governo federal estão hoje quebrando os hospitais públicos aqui da região. O que o governo Eduardo Paz faz contra o Hospital Rafael de Paulo e Souza é gravíssimo. Era um hospital que tinha sua função, tinha o seu papel aqui na região. Tinha médicos excelentes, ambulatório, consultório, e cumpriam um papel, uma função de atendimento à saúde aqui, e o prefeito está desativando gradativamente o hospital. Você olha para o Cardoso Fonte, que já foi um hospital de primeira, um centro com uma aparelhagem moderno, que serviu até a seleção brasileira, né, em preparação para a Copa do Mundo, aí, em épocas passadas. Hoje é um hospital que está completamente sucateado, leitos desativados,
serviços de saúde desativados, fechados, falta médico, falta enfermeiras, falta com vários problemas. A emergência do Cardoso Fontes funciona no segundo andar, no corredor do Cardoso Fontes. Isso não é ontem, não, isso é hoje. Hoje, Cleonice. Está lá, completamente destruído o Hospital Cardoso Fontes. Você olha para os outros hospitais do Estado, aqui, Curupaiti. O que é o Curupaiti? Só serve para ser cabide de emprego da família Brazão. O Hospital Santa Maria. Está lá, também jogado as traças, com suas dificuldades, com seus problemas. Enfim, eu acho que a saúde hoje em Jacarepaguá, na região de Jacarepaguá, é muito grave a situação da saúde. O papel aí é reconstruir o Conselho Comunitário de Saúde, reconstruir, fortalecer a atuação desse conselho, que se reúne uma vez por mês lá no posto de saúde do Tanque. E só tem um jeito, é mobilização popular, organização e mobilização, senão é uma situação muito grave. Porque o quadro hoje é desesperador. Você vai na UPA da Taquara, falta médico, falta ortopedista. E muitas vidas estão sendo perdidas aqui, a gente nem sabe. Não tem nem conhecimento, não tem pouca informação, muito pouco divulgado, né, dessa situação. Mas é muito grave a situação da saúde. Acho aqui que a Fiocruz podia dar uma contribuição maior. A Fiocruz podia organizar aqui um encontro popular pela saúde aqui, chamando os três poderes, o secretário municipal, o secretário estadual e o representante do Ministério da Saúde, e chamar as associações de moradores, as comunidades aqui, para fazer um grande debate sobre a saúde pública em Jacarepaguá. Precisamos de parceiros, e acho que a Fiocruz hoje pode ser esse grande parceiro, de convocar essas autoridades para pensar a saúde, para reestruturar, reprogramar, replanejar a saúde de Jacarepaguá. Acho que o slogan ainda continua o mesmo, de 30 anos atrás. Saúde, direito de todos, dever do Estado. Esse ainda continua a ser o slogan. Seria um encontro popular pela saúde? É isso. Pode refazer a sua pergunta? Um pedacinho da pergunta que eu não... No final dela. Não, eu tenho uma pergunta agora para fazer, mas você respondeu. Mas o que eu queria que você falasse agora, da sua última fala, que mensagem você deixa para nós como desafios? Né? Você, por exemplo, falou agora aí, vamos convocar as associações de moradores. Eu pensei aqui 10, não podemos chamar, porque elas estão organizadas numa federação com objetivo, entendeu? Então, assim, qualquer forma que você pensar em mobilizar, você não pode chamar a maioria, porque o pessoal se legalizou, tem CNPJ, tem estatuto. E o povo da transformação está em pequenas organizações fechadas entre si para ninguém mais entrar. Qual é a esperança para nós? Vou te arrepiar agora. Tenho certeza. Acho que há lutas e lutas. Tem determinadas lutas que esse pessoal é importante para a gente. Tem determinada luta, você tem que chamar esse pessoal, comprometer esse pessoal, fazer eles se colocarem. Então, por exemplo, um exemplo, no caso da saúde. Porque eles não têm interferência nenhuma nessa história. Mas nós precisamos do povo deles, para poder fazer a pressão popular necessária para não se desativar o Hospital de Curicica, para não deixar o Hospital de Cardoso Fontes sem médico, para não deixar a colônia sem assistência médica, ou fechando determinados serviços que nós consideramos importantes. Se você tem um hospital dentro da colônia que trata de fisioterapia, que oferece serviço de fisioterapia gratuito
mais idoso, a população mais idosa, por que desativar? Então são situações. Se a prefeitura quer construir os centros de tratamento de crack, excelente ideia, mas que esses centros sejam discutidos coletivamente aqui. Se quer botar o médico de família na região, que é importante também, que seja discutido coletivamente, que seja discutido. Nós precisamos fazer com que esse governo municipal de Eduardo Paz, um prefeito autoritário, ditador, que massacrou muito pulseiro nessa região, que está a serviço da indústria imobiliária, esse cara precisa ser pressionado de tudo que é jeito. E ele está destruindo a saúde aqui na região, por que sentido? Qual é a finalidade dele? O que está por trás quando se quebra um hospital como o de Curicica? O que está por trás? Qual é a alternativa que nós temos? Então é o seguinte, eu acho, Glenício, que devemos, neste caso, chamar esses caras para discutir com a gente, trazer esses caras para se comprometer aqui na luta contra a saúde. Agora, tem outras lutas que esses caras têm que estar longe da gente. Essa é a diferença. Eu acho isso, Posso estar enganadíssimo. Mas se eu vou lutar pelo Hospital de Curicica, por que eu não chamo a federação, essa nova federação? Porque deve ter gente lá que está sendo, sem saber, tem pessoas lá que podem estar sendo manipuladas. E nós podemos atrair, descobrir essas pessoas no seio desses caras, pessoas que estão sendo manipuladas, sendo lá enganadas, pensando que uma coisa é outra. Eu não acredito que quem esteja hoje militando aí nessa federação, que a gente diz ser da milícia, sejam todos milicianos. Não acredito, sinceramente. Tem gente ali de paz ali dentro e que está sendo manipulada. Porque, na verdade, hoje as favelas aqui na região, com a desarticulação da FAMERJ, a desarticulação da FAF Rio, a desarticulação da FAFERJ, estão aqui soltas. O movimento popular está solto na região. Não existe um esforço hoje da Zonal, da FANRI, fazendo um esforço de aglutinação, mas também não vai mais ao encontro do que existe organizado. Não adianta só botar na internet reunião no segundo sábado do mês. Se você não for lá fazer o contato político, se você não for lá fazer articulação, achar que botando na internet as pessoas vão à reunião, não vão. Então, se você não buscar os contatos, fazer articulação, visitar as pessoas, procurar as pessoas, como é que você vai saber como é que as coisas estão? Como é que você vai aglutinar alguma? Então, o movimento de favela hoje está largado. E aí abre espaço para quê? Para que setores oportunistas, de direita, opressores, ocupem esse espaço que antes era nosso. Então, acho que tem determinadas lutas que tem que chamar os caras. Se eu vou discutir saúde pública com o prefeito, governo federal, governo municipal, por que eu não posso chamar esses caras? Para vir fazer cor aqui. Mas a luta está sob meu domínio, sob nosso controle. A luta tem uma direção. Esta luta tem uma direção. Esse é o caso da saúde. No caso da educação, pode ser também. Agora, tem outra, a questão da violência. Esses caras estão longe da gente, que as denúncias são completamente diferentes. Nós não vamos se juntar com esses caras. Agora, eu acho que é isso, a gente vai ter que botar um dedinho de pedra lá dentro, porque os caras estão com os 10 pés dentro do nosso movimento. Ele vem aqui dentro cooptar as pessoas aqui. Se a gente não for para lá, não chamar os caras, uma luta de saúde, não vou chamar o cara lá que é da milícia, pô. Mas eu preciso daquele morador nessa luta aqui para pressionar o prefeito. Então, tem determinada para a luta da regularização fundiária, estamos separados. Acho que tem lutas que vamos tomar. Tem outras que vamos ser radicalmente contra os caras. Agora nós precisamos ir lá cooptar alguns caras lá dentro. Mas a gente se afasta, porra. Aí a gente não sabe quem está lá sendo enrolado, manipulado. E eu vou dizer para vocês, tem gente lá boa lá sendo manipulada e nem sabe. Está na boa intenção. Os caras vão lá, visita a comunidade, faz visita, faz reunião, apoia as festas. Os caras se fazem presente. E a gente fica aqui só falando deles. Então, eu acho que é assim que eu penso. Mas que a gente está numa situação extremamente difícil em Jacarepaguá. Estamos isolados politicamente.
As boas cabeças de Jacarepaguá estão ficando de cabelo branco e não tem a mesma militância que tem. Eu não tenho a mesma militância dos meus anos 80, dos meus anos 90. Hoje eu não tenho mesmo, não represento mais nada, não sou mais nada, não represento mais nada, não tenho poder de mobilização nenhum. E acho assim como outros tantos como eu. Então, esse momento é muito difícil por isso. Porque nos anos 80, nos anos 90, nós tínhamos coletivos que pensavam, que discutiam, que refletiam e que atuavam politicamente nas regiões com políticas definidas para poder interferir naquela realidade. Hoje nós temos o quê? Qual é o coletivo aqui que está discutindo como interferir no Curicica? Vamos interferir no Rio das Pedras? Eu não conheço. Se vocês souberem, qual é o coletivo que está discutindo como interferir no Rio das Pedras? Eu não conheço. Eu, por exemplo, não discuto o Rio das Pedras. Estou com maior dificuldade de distribuir meu jornal lá, porque eu não sei como vou fazer para distribuir o jornal que eu participo. Mas que eu gostaria que o jornal chegasse até lá, pelo menos 200 jornais para ser distribuído lá mensalmente. Mas não conheço um morador do Rio das Pedras. Que eu conhecia, já não estão mais morando lá, ou passou para os filhos, já morreram pessoas, amigos, e os filhos que estão atuando nem lembram mais do Almir da FAMERG, do Almir da SEAP. Nem lembram mais. Que a gente evitou despejo, que a gente foi lá fazer luta. Então eu não tenho como entrar no Rio das Pedras, eu não sei nem como se entra no Rio das Pedras. É difícil. Então o que a gente tem que fazer? Encontro popular pela saúde, chama todo mundo aqui que é contra o prefeito. Aí o nego aqui vai se posicionar se é contra o prefeito ou não. Aí a gente vai conhecer Dona Maria da associação que a gente diz que é da milícia, e aí a gente vai ver que a Dona Maria não tem nada a ver com a porra da milícia. E vamos ganhar a Dona Maria, e vamos lá. Eu só vejo isso. Porque eu não vou lá no Rio das Pedras, não conheço ninguém. Como é que eu vou saber que tem a Dona Maria lá de boa intenção? Sei lá, a gente precisa montar uma estratégia. Eu te confesso que eu não sei. Pensei nisso. Agora, eu acho que é uma estratégia. Melhor do que nada. Eu estou calada, acho que não vale a pena, mas eu queria só colocar uma coisa para você. Você coloca esse desafio e é verdade. Eles, a partir do relatório do Freixo, colocaram senhoras na direção, e eu ouvi um deles apresentando um dia, essa aqui é a minha laranja. Eu ouvi, ninguém falou, por trás da mulher, aqui dentro da colônia, numa festa, essa aqui é a minha laranja. E era uma senhora de cabelos brancos. Então eu queria só te dizer que eles têm mais reunião e eles têm mais acordo com o governo, e eles são capazes de mobilizar e levar mais. E, portanto, o morador, na sua sabedoria, se cala, não se expõe, não fica contra, vai no reboque. E tem temas que tem acordo e que nós podemos fazer a luta que for porque eles ganham. Uma delas é a questão de terra. Eu acho que o caminho tem que ser o fortalecimento por células ainda, o trabalho dos núcleos de base. E eu defendo o sangue puro. Eu entendo o que você fala, que a gente pode ganhar as pessoas. Mas com esse prefeito aí, as cartas estão muito marcadas. Com esse governador, as cartas estão marcadas. Porque você, se hoje se expor, levantar a cabeça, levantar uma liderança que está sob a cabeça, se você pegar uma liderança dela, ela é desmoralizada. E você sabe que nesse coluio que tem polícia, tráfico e milícia, a pessoa morre lá em Deus me livre, por uma causa natural, porque está aqui na luta levantando a cabeça. Ai de nós se levantarmos as mulheres de 60 anos que estão na frente das associações que eles fizeram depois do relatório do Freixo. Entendeu? Eu, na Cidade de Deus, vi como é que a mãe do traficante desmobilizou uma mulher que todo mundo achava que era uma baita liderança. Ela botou a mulher na frente de uma igreja cheia de gente e disse para ela: lembra quando você veio aqui, sua sem vergonha, sua, na frente de todo mundo, sua vagabunda, que você veio pedir uma casa quando teu irmão foi preso? Eu te dei a casa, agora tu não vai fazer nada aqui
contra mim, contra a liderança, não. E a menina murchou e nunca mais voltou a nenhuma reunião. Ela foi chamada de vagabunda na frente de todo mundo. Entendeu, Almir? Então, assim, são mulheres que estão na luta. Como é que você destrói uma mulher na frente das outras pessoas? Chama ela de piranha, chama ela de vagabunda. Bate, ameaça com... Então, hoje, eu acho que a gente tem que juntar para pensar numa estratégia que não seja, por exemplo, colocar essas pessoas em risco. Entendeu? Porque elas vão para a reunião e não falam. Você sabe disso, elas não falam. Só se for uma pessoa muito ingênua e inocente. Elas não falam. Então, tem que pensar nisso. Se ela tem qualquer sabedoria de onde ela está lidando, mesmo que ela seja cheia de Jesus no coração, ela não vai falar. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a estratégia tem que ser outra. Sabe? Tem que ser outra. Eu não sei qual é a estratégia. É muito complexo. Eu acho que... Acabou o cartão? Ele está no fim. Os donos da barra, a gente sempre falava isso, né? Os donos da barra, os donos de Jacarepaguá. Como é que era essa correlação de forças? Né? Quem eram os donos e quem eram as pessoas desapropriadas, né? Que faziam as ocupações. Fala um pouquinho também das ocupações. Eu acho que o grande momento das ocupações, só respondendo a pergunta de trás para frente, o governo Brizola sempre teve uma relação muito democrática com as ocupações. Em nenhum momento reprimiu as ocupações. E vou mais além. Foi no nosso primeiro governo, quando nós criamos a Comissão de Assuntos Fundiários, quando o Vivaldo Barbosa era secretário de Justiça e a Comissão de Assuntos Fundiários foi decretada pelo Brizola, e ele ficou sob a coordenação do Vivaldo Barbosa. Nós conseguimos uma coisa que durante os 2 governos Brizola foram fundamentais. Nós conseguimos criar uma cultura na Polícia Militar com o coronel Nazaré, que acabou sendo brutalmente assassinado, mas era um homem íntegro, tinha uma visão de polícia moderna. Durante o período que o coronel, o Nilo Batista, também teve muito à frente disso, o Nilo Batista, quando eu fui secretário, eu diria para você, eu tive o melhor momento da minha vida como secretário. Eu fui secretário e o Nilo era o governador, o Nilo Batista era o governador. Eu nunca ganhei um não do Nilo Batista. Nunca. E até na luta para evitar o despejo de Via Parque, o Nilo tentou de todas as formas evitar o despejo de Via Parque, que o Eduardo Paes conseguiu na justiça, mas ele também cometeu um crime ali, porque é o seguinte, nós conseguimos na liminar, e esse processo, corre na justiça até hoje, um processo de reparação aos moradores, porque acontece o seguinte, nós conseguimos na liminar o seguinte, a juíza deu o despejo, mas ao mesmo tempo a juíza mandou preservar os imóveis, ela não mandou derrubar os imóveis da Via Parque. E aí na madrugada nós conseguimos colocar o 18º Batalhão botou um contingente de policial lá, e o comandante do 18º Batalhão na época participou lá de um conluio com a prefeitura, e eles na madrugada derrubaram as casas da Via Parque com tudo dentro, respeitando a decisão judicial, né? E eu tinha feito um acordo com o comandante que ele iria fazer o policiamento, o Nilo Batista também ligou, todos nós ligamos no sentido de manter que as casas continuassem ali, porque o impasse tinha sido criado. As famílias iriam, mas as coisas ficariam, os utensílios das pessoas, enfim, ficariam dentro das casas, com o apoio do 18º. Só que o 18º, esse é um problema que nós temos até hoje em Jacarepaguá, o 18º tem seu lado escuro, seu lado obscuro, seu lado que a gente não compreende, acabou ajudando a prefeitura a derrubar as casas lá na madrugada. Quando nós viramos as costas, eles derrubaram as casas da Via Parque. Mas
Cleonice, mas o governo Brizola foi o que mais combateu as ocupações, mais defendeu as ocupações e que mais combateu a indústria da reintegração de posse. Eu me orgulho muito de ter participado disso. E mais, quando nós conseguimos durante o período, no primeiro governo, e isso continuou durante muitos anos, quando tinha uma ação de reintegração de posse, ganha pelo proprietário em qualquer cidade do Rio de Janeiro, e o oficial de justiça, e a justiça, comunicava o fato, pedia garantia policial para executar o despejo, antes, essa era a ordem, antes de oferecer o policiamento ao oficial de justiça à justiça, o comandante do batalhão da região deveria se comunicar isso à comissão ou à Secretaria de Assuntos Fundiários. Nós conseguimos construir essa relação. Nós tínhamos 48 horas para resolver o problema. E aí o batalhão colocava lá, marcava o despejo para 48 horas depois, e nós tínhamos 48 horas para resolver o problema. E evitamos várias ações de despejo, de reintegração de posse aqui no estado do Rio de Janeiro, com as tais 48 horas da Polícia Militar, que nos davam de prazo para resolver, sejam áreas do INCRA, terras municipais, seja o que fosse, nós tínhamos 48 horas. Então, isso foi construído no governo Brizola. Então, e sempre, o Brizola tinha uma frase que ele dizia para a gente, o seguinte: enquanto tiver uma família sem teto, nós temos que estar defendendo. É uma pena que nós demoramos muito a fazer a segunda etapa do nosso projeto, que era a urbanização. Muito das ocupações provocou a ação do governo, mas nós demoramos muito a fazer construir um projeto de urbanização dessas áreas. Isso foi um dos erros que nós cometemos. Mas eu diria que foi muito intensa a nossa militância na Secretaria. A questão da Barra é a questão seguinte: na época eu li muito sobre isso, a gente estudou muito sobre isso, mas poucas situações desses casos conflitantes da história da Barra tiveram nas nossas mãos. Assim, o mais significativo qual foi? Foi os nossos duelos com Pascoal e Mauro. Aí sim. Foram os duelos fortes contra o Pascoal e Mauro, na região de Recreio, Vargem Grande e Vargem Pequena. A grilagem era muito forte. E aí nossos principais embates foi com o Pascoal, que é a questão da história. Mas aquela história do japonês, do chinês, do coreano, que tem do banco de crédito móvel, pouca coisa passou pela Secretaria. Apesar de a gente ter contratado um antropólogo para fazer esses estudos para a gente, nós tínhamos essa preocupação. Por quê? Porque nós queríamos utilizar uma lei que só um governo utilizou, foi o nosso, a lei da ação discriminatória. E nós usamos isso lá na Praia do Sono, onde você podia fazer uma ação discriminatória por meios administrativos. Você podia requerer aquela terra por meio administrativo se você ali tivesse dados e embasamentos de que a terra era pública. Se a terra um dia foi pública. E ela foi pública, porque toda a terra foi de domínio do governo da colônia, do governo do rei, da rainha, vem por aí a história, né? Então, toda vez que a gente tinha estudos de que a terra tinha sido pública, nós podíamos usar essa ação discriminatória. E a primeira experiência de ação discriminatória se deu no governo Brizola com a questão da Praia do Sono. Como a primeira experiência que nós tivemos concreta no estado do Rio de Janeiro, da primeira área titulada, registrada de quilombolas, foi no governo, foi no nosso governo. O nosso governo é ótimo, mas foi no governo Brizola. É meu governo, sim, foi intensamente. Os quilombolas lá de Paraty. Numa área hoje, nós transferimos uma fazenda para as famílias de quilombola em Paraty. Está lá, prosperando. Hoje, você quando visitar Paraty, qualquer pessoa que me ouvir, que me veja falando aqui esse depoimento, visite Paraty. E aí visite, vá almoçar no restaurante dos quilombolas. Ver a experiência da comunidade quilombola lá em Paraty. Deixa eu fazer uma pergunta. Som, vídeo. Você se apresenta e fala um pouco da sua experiência de Removido e Cidade de Deus. Sou Almir Paulo,
tenho 54 anos e tenho uma experiência de vida muito intensa e ela muito marcante, que me fez eu militar intensamente em duas questões. A primeira, a defesa da moradia, a luta contra os especuladores, a luta contra os grileiros, a luta contra aqueles que tentam tirar dos mais pobres, dos mais humildes, seu pedaço de chão. Então, a minha vida é marcada pelo trator em 1969, quando morador da Ilha das Dragas, eu, meus pais, meu irmão, fomos removidos à força de uma comunidade pacífica, tranquila, organizada, que vivia na beira da Lagoa Rodrigues de Freitas, no Leblon, entre o Clube Caiçaras e o Clube de Regatas do Flamengo, o Estádio de Remos do Flamengo, em frente ao Monte Líbano, né? Enfim, nós fomos removidos à força, e ali eu guardo com muita emoção, mas muita emoção mesmo, que eu sempre me lembro da minha mãe vendo a sua casa sendo derrubada por um trator. Eu tinha 9 anos, e fomos jogados numa gaiola da assistência social, que eu perdi o nome, tentei achar esses dias, mas acabei não conseguindo, e fomos trazidos para a Cidade de Deus, para um conjunto habitacional da Cidade de Deus, construído pelo governo do Estado, pela SEAB. E aí começa a nossa luta, começa o nosso sofrimento, começa toda a construção da minha personalidade, a construção do meu eu, de quem eu sou hoje. Eu sou fruto dessa remoção. Como é que foi a sua experiência com a sua família nos primeiros anos em Cidade de Deus? Foi muito dolorosa, Clarice, porque nós tínhamos todo o nosso habitat, toda a nossa amizade. A nossa favela foi dividida em 2 grupos. Um foi para a Cidade de Deus e um outro grupo foi para a Cidade Alta, né? E isso dividiu muito as famílias. E ao chegar em Cidade de Deus, nós ficamos distantes de escola, nós ficamos distantes de trabalhos, enfim, nós ficamos distantes dos amigos, né? Até porque, quando fomos colocados na Cidade de Deus, uma parte foi para as casas, outras partes foram para as triagens, outra parte foi para o conjunto de apartamentos. Também nos dividimos ali na Cidade de Deus. E foi muito doloroso, porque minha mãe sempre foi lavadeira, passadeira, arrumadeira, cozinheira, e ela trabalhava em várias casas na zona sul da cidade. E naquela época, Cidade de Deus, Gávea, era sofrido. Eram mais de 2 horas em estradas estreitas, estradas ruins, e a velha percorria, às vezes tinha que pegar 2, 3 ônibus para chegar no seu local de trabalho, e ela fazia, porque ela trabalhava em diversas casas. E o meu pai, era da DLU, trabalhava na DLU, Departamento de Limpeza Urbana, hoje com LURB, só que a DLU na época era do antigo estado da Guanabara. Meu pai era servidor público estadual, trabalhava num DLU lá em Copacabana. Enfim, e o velho ia para lá todos os dias. Depois é que ele conseguiu uma remoção e foi trabalhar no Hospital Estadual Santa Maria, né? Mas naquele momento da vida da gente foi muito difícil, muito sofrimento, principalmente, eu diria, mais para minha velha. Minha mãe era uma lutadora, minha mãe, eu acho que ela sofreu muito, porque ela perdeu os amigos, se distanciou de todo mundo e ficou mais distante, até conviver com os seus amigos, porque ela tinha que estar trabalhando o tempo inteiro, e às vezes ela chegava em casa muito tarde, tinha que sair de noite, tinha que sair muito cedo para voltar para o trabalho, enfim. Foi muito doloroso. E a gente, eu e meu irmão, perdemos a escola, né? Tivemos que reorganizar a nossa vida escolar aqui em Jacarepaguá. Fomos parar no Colégio Gardênia Azul, só Deus sabe, mas foi muito legal, foi legal. Sobrevivi. Jovem ainda, vocês estavam envolvidos com a resistência da Cidade de Deus para não ser removida novamente, né? Contra Júlio Bogoricim, Carvalho Rocha, Sérgio Dourado. Conta um pouco, como é que vocês se envolveram na luta pela eleição no Conselho de Moradores da Cidade de Deus? Eu tenho um período, a partir dos meus 15 anos, fui trabalhar. Eu já trabalhava com a minha mãe, auxiliava a minha mãe
no trabalho dela de faxina, na Casa das Patroas, na zona sul da cidade, e ela me ensinou uma profissão muito interessante. Eu passei a ser o jardineiro das patroas da mamãe, porque não sei por que coincidência, era muita coincidência. Hoje, relembrando isso, vejo que é muita coincidência. Mamãe só conseguia gente rica, trabalhar em casa de gente rica, que morasse em cobertura. Então, ao morar numa cobertura, que a porra da cobertura era toda ela de jardim. Tinha jardim, tinha mato para tudo que era lado. E eu virei o jardineiro das patroas da mamãe, e foi uma experiência muito rica. Eu tinha que cuidar das plantas e tinha que cuidar das vidraças, porque todo jardim de cobertura tem uma vidraçaria de uns 5 metros. E foi uma experiência muito rica. Eu vivi com a minha mãe intensamente isso. E fui tomando consciência do mundo, das coisas, até porque, quando nós fomos removidos da cidade, lá da Ilha das Dragas, papai e mamãe tiveram, um período anterior, em 68, eles tiveram que se esconder para não ser presos. Muitos líderes da comunidade foram presos, torturados, ficaram desaparecidos algum tempo. Só depois que a comunidade foi removida que esses líderes voltaram, foram libertados. Enfim, e essa experiência marcou muito da minha gente. E quando chego na Cidade de Deus, a gente vendo esses problemas todos, minha mãe se transforma na síndica do prédio também. Não sei como é que ela conseguia tanto tempo ainda para ser síndica do prédio. E conviveu com os problemas diversos iniciais de Cidade de Deus. Aquela história de noite falta água e de dia falta luz, ela era verdadeira mesmo. E a reclamação, muita reclamação. Faltava saúde, não tinha assistência médica na Cidade de Deus. Eu me lembro que um dos melhores momentos da minha militância na Cidade de Deus foi a luta pela saúde, em que nós realizamos o primeiro encontro popular pela saúde, em 1981. Né? E logo assim, nós do Conselho de Moradores da Cidade de Deus conseguimos uma grande vitória, que foi a implantação da unidade de atendimento médico primário na Cidade de Deus. Isso é uma luta do Comocid, uma luta histórica do Comocid. Né? Então, fruto do Encontro Popular pela Saúde da FAMERJ, da Federação das Associações de Moradores da Cidade de Deus. Então, meu nível de participação começa com o teatro. Eu acho que no teatro foi meu primeiro grande momento de manifestar, de me colocar por inteiro, de entender um pouco a realidade que vivia em Cidade de Deus. Isso aos 18 anos, 17 anos. Nós criamos um grupo de teatro chamado Grupo de Teatro e Cineclube Perspectiva. E foi nesse grupo que nós trouxemos muitas joias raras. Paulinho Lins participou do grupo Perspectiva, era a pessoa que cuidava do cinema do grupo, que pegávamos fitas nas embaixadas aqui para poder passar, já que a gente não tinha grana para comprar filme ou para alugar filme, nós pegávamos filmes gratuitos nas embaixadas, razoáveis para passar para a garotada, para a criançada da Cidade de Deus. Enfim, nós fizemos um trabalho intenso no teatro, e desse trabalho intenso surgiu o jornal O Amanhã, o jornal da Cidade de Deus, que junto com a revista Nós, simbolizou um momento assim de muita resistência, já que a gente começou a perceber que a Cidade de Deus se valorizava na medida em que a Barra ia sendo ocupada. Na medida em que a Barra crescia, na medida que a Barra da Tijuca, o Recreio do Bandeirante, se desenvolvia, né, e a gente via a ganância desses grupos imobiliários, da especulação imobiliária muito forte, e assistimos também ao desrespeito à legislação urbana, com desrespeito aos gabaritos, né, ao desrespeito àquela lei existente que tentava, o plano Lúcio Costa tentava ordenar aquela situação. A gente via muito desrespeito com autorizações de grandes condomínios, de grandes espigões, e a gente via que isso estava se aproximando muito da Cidade de Deus. E aí começa a nossa compreensão de que tínhamos que ter uma luta intensa na Cidade de Deus, pela qualidade de vida, porque melhorando a qualidade de vida dos moradores da Cidade de Deus, na saúde, na educação, melhorando a moradia, porque é inadmissível que centenas de moradores, milhares de moradores vivessem ainda em condições subhumanas, em vagões, era uma espécie de moradia chamada triagem, parecia um grande vagão de trem, só que só era um cubículo, um 3x3, onde ali viviam pais,
5, 6 irmãos, enfim, família inteiras, numerosas num cubículo, vivendo em condições subhumanas, com esgoto a céu aberto, com água contaminada, que se chovia, enchia tudo, inundava. Se fazia muito calor, era uma temperatura, uma sensação de 40, 50 graus dentro da moradia, porque era muito teto, o teto era muito baixo. Enfim, era uma condição subhumana. Então, nós compreendíamos que, se intensificássemos a luta pela qualidade de vida na Cidade de Deus, nós estaríamos garantindo a permanência da Cidade de Deus diante das ameaças desses grandes grupos imobiliários que foram se instalando e que dominaram e que dominam a Barra da Tijuca até os dias de hoje. Então, essa foi a compreensão daquele grupo de jovens, de um grupo de jovens que fez teatro, fez cinema, fez revista, fez jornalzinho, tinha time de futebol, e que esse grupo conseguiu se unir, compreender essa realidade, e junto com os mais idosos. A gente também não pode aqui deixar de referendarmos e de enaltecer a história, para mim, de 3 grandes nomes na Cidade de Deus, assim, que eu admiro e tenho orgulho de ter pertencido a esse grupo, a esse ter o aconselhamento, o afago e a consideração de São João Batista, do João de Pinho, do seu Benedito, né? Principalmente João Batista e Benedito, que eram 2 comunistas da velha guarda, do Partido Comunista, que deram a vida pela Cidade de Deus e nos ensinaram muito. De vez em quando a gente tinha lá nossas divergências, nossas dificuldades, mas eu cresci observando as atitudes sempre éticas, determinadas do seu João Batista, do seu Benedito, e depois compreendendo um pouco melhor João de Pinho, e vendo que ele, de fato, tinha escolhido um lado, o lado da gente, o lado de organizar o povo da Cidade de Deus, de lutar pela melhoria da qualidade de vida. Isso foi essencial. Esses 3 homens eu referencio e saúdo até hoje. Tenho saudade dos velhos, que nos ajudaram a compreender essa realidade da Cidade de Deus, né? E nós conseguimos construir um coletivo na Cidade de Deus muito interessante. Era um grupo de socialistas vindo, assim, da militância. Ninguém ali, o mais estudioso ali era o Paulo Caramés, que influenciou outros companheiros, né? Que influenciou outros jovens, como o Wellington, que se tornou um intelectual, e Pablito, enfim. Mas nós fizemos um grupo ali de uma militância de qualidade. E eu me orgulho muito também, porque na minha militância do Conselho de Moradores, a nata que eu consegui mobilizar para dentro do Conselho de Moradores foi muito interessante. Haja vista a Cleonice Dias. Eu me orgulho de ter sido mobilizador da Cleonice Dias, porque olha a história da Cleonice Dias depois que a gente conseguiu atraí-la para o Conselho de Moradores da Cidade de Deus. Olha a história do Adalto. Eu me lembro até hoje, aonde que eu consegui convencer o Adalto. Foram nos nossos finais de semana na praia da Barra da Tijuca, olhando as morenas da Cidade de Deus na praia da Barra da Tijuca, fazendo nossa bagunça costumeira que nós fazíamos, mas foi lá, discutindo Cidade de Deus na praia da Barra da Tijuca, que eu consegui convencer o Adalto a se juntar ao Conselho de Moradores, e assim como tantos outros companheiros e colegas, e mais, eu diria mais, se for botar um dedo para fora da Cidade de Deus, olha quantos companheiros estão aí. A Moata, nós ajudamos a fundar, a MAF, nós ajudamos a fundar, várias associações de moradores aqui na região nós ajudamos a fundar e a construir. Inclusive o que tem hoje de zonal da FAMRIO, era o zonal da FAMERJ, construído a partir da militância nossa, não só minha, do coletivo de Cidade de Deus. Eu diria que eu cumpri a minha... Se o cara lá de cima disse que eu tinha essa meta, eu acho que eu já cumpri. Mas vamos voltar um pouquinho. É a MAF ou a MAFRE? A MAF. A MAFRE. O jornal é o Amanhã e o time de futebol. Tá legal. Almir, vamos lá. Na Cidade de Deus, assim, a luta por moradia no governo Brizola? Sim. Né? Lembra? Isso, lembro muito bem. Eu acho que... por que eu me lembro disso? Porque 2 lutas marcaram, como já disse aqui, muito a minha vida. Primeiro que você, nos anos 80... Pode. 2 lutas marcaram muito a minha história, como eu já disse anteriormente. Porque você, em plena ditadura militar,
Nós estávamos ainda em um estado de exceção, em plena ditadura militar. Nós, um grupo de jovens, socialistas, comunistas, que até aí eu já tinha sido ganho para o Partido Comunista Brasileiro, para a juventude do Partido Comunista, principalmente com a chegada de Luiz Carlos Prestes, de Gregório Bezerra, de outros líderes, do próprio Brizola, de Arraes, a chegada desses grandes líderes do exílio, né, tudo pulsava aqui no Brasil. E nós, lá na Cidade de Deus, defendendo essas teses sem apoio de ninguém, só o nosso coletivo e as nossas crenças. E nós conseguimos construir a nossa consciência socialista, nossa consciência social. E a consistência da nossa luta não nos intimidando, nunca nos intimidando diante da violência que existia na época na Cidade de Deus. Acho que o que o livro do Paulo não diz é que, durante a existência do Zé Pequeno, do Zé Galinha, tinha um grupo de socialistas, jovens, moradores e donas de casa de Cidade de Deus, organizando o povo na Cidade de Deus, discutindo os problemas da Cidade de Deus, mobilizando para a questão da saúde, fazendo um encontro popular de saúde que reuniu 5.000 pessoas na Cidade de Deus, com muitos desses 5.000 moradores de Cidade de Deus. O que o livro do Paulo não diz é que é uma contribuição, é claro, não nego a sua importância na literatura, no cinema, mas é que o livro esquece de que lá se organizava o povo, mesmo com os Zé Galinhas da vida. Se organizava muito. Tanto é que nós reunimos, nunca, naquele momento de ditadura militar, nós reunimos o quê? Milhares de pessoas para discutir moradia na Cidade de Deus. Aonde se fazia isso em outro lugar aqui no Rio de Janeiro, no Brasil? Naquele momento de ditadura militar, nós reunimos, nos finais de semana, 1.800 pessoas, outros domingos eram 800 pessoas, e para discutir os problemas da Cidade de Deus. Não discutia só moradia, discutia a saúde, discutia a educação. A gente aproveitava aquele momento de mobilização em cima de um assunto que mobilizava mesmo, que era a questão da melhoria da qualidade da habitação na Cidade de Deus, e discutimos todos os problemas. E aí fizemos curso, você lembra? Nós fizemos um curso de primeiros socorros. Nós, na Cidade de Deus, montamos o que chama hoje o slogan do Encontro Popular, que durante muitos anos foi o slogan da esquerda brasileira, o quê? Saúde, direito de todos, dever do Estado. Nasceu aonde? Nasceu no Comocídio, na Cidade de Deus. E que foi durante muitos anos da própria Fiocruz, via a Associação dos Funcionários da Fiocruz e os seus cientistas participar de diversos encontros em cima com esse slogan. Esse slogan nasceu na Cidade de Deus, brotou na Cidade de Deus, foi assumido pela FAMERJ, foi assumido pelo Sindicato dos Médicos, né? Em pleno... E virou texto de lei. 1980, estou falando de 1980, 1981, 1982, quando a gente faz o segundo encontro popular, 10.000 assinaturas pela reabertura do Hospital Alberto Schweitzer, em Realengo, ali em Padre Miguel. Então, são lutas históricas que marcaram muito a nossa militância e que nós entendemos que foi importante, naquele momento, para fortalecimento da FAMERJ. A Cidade de Deus, o Conselho de Moradores da Cidade de Deus, contribui muito para o fortalecimento da FAMERJ, organizando esses importantes encontros. Eu acho que nós podíamos ter avançado mais na questão da habitação. Podíamos ter avançado mais. E só não avançamos mais na questão da habitação, eu responsabilizo, não o Brizola não, mas o CAOR, o secretário de estadual de habitação na época, Carlos Alberto de Oliveira. Se o CAOR tivesse mais sensibilidade para o nosso pleito, não ficasse achando que nós estávamos disputando espaço com ele, mas, pelo contrário, nós estávamos querendo encontrar com o governo Brizola uma saída para um problema que se arrastava há anos em Cidade de Deus, que eram as condições subhumanas que viviam os moradores das Triais. Se o CAOR tivesse apostado mais na direção do Conselho de Moradores, esquecesse as futricas anti-PT, esquecesse as futricas de outros setores que viviam dentro da Cidade de Deus só para minar o nosso trabalho, nós teríamos avançado e resolvido, se não 100%, mas pelo menos tínhamos feito muito mais do que fizemos, porque nós tínhamos proposta para fazer muito mais. Você já falou do Conselho de Moradores e a FAMERJ.
Eu acho que você também precisa falar um pouco da sua experiência à frente da FAMERJ e a luta da FAMERJ com relação à questão dos mutuários, no momento em que a inflação era galopante, e eu me lembro que teve um aumento de 180%, 130%. E a FAMERJ era uma instituição que estava coordenando a luta, né, da habitação. Você podia falar um pouco sobre isso? Posso. Não, claro, posso falar porque ela faz parte também da nossa história. Mas é importante se frisar, volto a frisar, porque a minha experiência no Conselho de Moradores foi muito rica, a minha, a tua, a de todos nós daquela época. Ela foi rica porque essa luta, a luta empreendida na Cidade de Deus, da habitação, da saúde, é que fez com que a Cidade de Deus indicasse um representante para a FAMERJ. Eu acabei assumindo essa responsabilidade e fui eleito o presidente do Conselho de Representantes da FAMERJ, a partir de uma indicação do Comocid. E fui eleito por dezenas de associações de moradores o presidente do Conselho de Representantes da Federação. Isso nós estamos falando de 1981. Nós não falamos de 1981. E depois, no primeiro congresso da FAMERJ, em 1983, eu fui eleito vice-presidente. Jorge Rezende, presidente, e eu fui eleito o segundo vice-presidente da FAMERJ. E essa luta é intensa, e foi justamente no ano de 1983, quando o governo federal aumenta as prestações da casa própria em 130%, que a FAMERJ, a direção da FAMERJ, lança a luta a favor dos mutuários, pela equivalência salarial, para garantir que o aumento das prestações da casa própria se equivalesse ao aumento do salário das pessoas, dos mutuários. Isso foi uma luta que fez com que a FAMERJ se transformasse na década de 80, no maior instrumento de luta do povo do Estado do Rio de Janeiro. Se a CUT, naquele momento, a nível de São Paulo, a nível do resto do Brasil, era o principal instrumento da classe trabalhadora, no Estado do Rio de Janeiro, a FAMERJ se transformou nesse instrumento, nessa força de poder de mobilização, seja na saúde, na habitação, seja na questão de educação, e nós começamos a intensificar o trabalho de organização dos mutuários, e deu no que deu. A FAMERJ se tornou conhecida mundialmente por causa dessa luta, mas também porque trabalhou a organização popular. A minha vida, eu diria, educação tem se resumido em alguns temas, né? O meu início foi na habitação, foi na saúde, mas ela tem a minha crença de que só povo organizado conquista o seu direito, só povo organizado transforma. Se o povo não estiver organizado, não adianta. O povo tem que estar consciente do seu dever, consciente do seu papel, para poder ser o instrumento de mudança de vida, da sua própria vida e da vida da coletividade. Então foi essa crença que a FAMERJ desenvolveu durante a década de 80 aqui no Estado do Rio de Janeiro, organizou. Tanto é que quando eu assumo a FAMERJ já tinha em cada município do Estado do Rio de Janeiro uma federação de associações de moradores organizada, sendo construída, sendo montada, e sempre organizando os seus bairros, organizando os moradores no bairro. E a FAMERJ tinha, naquele momento que eu fui assumir a presidência da FAMERJ, cerca de 1.000 associações filiadas à federação. Era um grande movimento, uma pena que depois as coisas caminharam ruim, mas durante a nossa gestão nós militamos muito intensamente, continuamos a dar sequência à luta de mutuários e continuamos a acreditar que era possível mudar esse país. E aí surge a nossa defesa intransigente pela continuação do projeto do CIEP. Passei 2 anos na presidência da FAMERJ lutando pela manutenção dos projetos do CIEP, que foram depois literalmente destruídos pelos governos do Estado que sucederam o governo do Brizola. É uma pena, uma grande perda, uma das maiores perdas que nós tivemos aqui no Estado do Rio de Janeiro, a destruição dos CIEPs. Então, eu acredito que a década de 80 foi um dos melhores momentos da minha vida. Eu trocaria tudo hoje para voltar aos anos 80, Cleonice. Até os beijos na boca.
cooptação do governo Brizola. Não considerei, não. A provocação não consiste. Essa provocação não é verdade. Pelo contrário, dentro do PDT, o meu coletivo, que era Reconstrução do Partido Comunista, e eu, ao ir para o Partidão, eu fui com um grupo de médicos da Cidade de Deus. Olha como é que é a vida, né? Os médicos que atuavam na unidade de saúde que nós conquistamos, um grupo lá de 3, 4 médicos, eram todos do Partido Comunista, ou simpatizantes, uma parte era do partido e outra parte simpatizante. E eu fui ganho por eles, para participar e militar no Partido Comunista. E criei aqui em Jacarepaguá uma das primeiras cédulas do movimento comunitário organizado aqui em Jacarepaguá. Nós estamos falando da década de 80. E criei a cédula do partido aqui, tinha uma assistência de uma pessoa maravilhosa, meu amigo até hoje, mandado pela direção estadual, pela direção estadual do partido, e que veio, e ele vinha para cá e a gente metia o pau e ele morria de rir, porque ele também concordava com as mesmas críticas que a gente fazia ao partido. O Partido Comunista na época, a direção do Partido Comunista. Com a chegada do Preste, a Carta dos Comunistas, nós saímos. E eu já participava dessa tendência chamada Reconstrução do Partido Comunista, a RPC. E aí nós fomos militar no PDT. Quando entramos para o PDT, o Brizola tinha 1% nas pesquisas. 82. E nós fomos militar com o Brizola 1% e fomos negociar com o Brizola a nossa entrada. Foi o meu primeiro momento com o Brizola. Eu era do movimento social, era o vice-presidente da FAMERJ, não tinha sido ainda eleito presidente, era o vice-presidente. Então, da tendência, eu era o vice-presidente, tinha outro companheiro que era da direção do vice-presidente do Sindicato dos Médicos, o outro era da CUT. Nós tínhamos um coletivo que tinha uma representação no movimento popular, nos movimentos sindical, forte. E conversamos com o Brizola a nossa entrada, e foi aí que nós lançamos. Nós lançamos Afonso Celso, deputado estadual, pela nossa corrente, Silas Ares, para vereador, e aí apoiamos para federal, nós não lançamos ninguém, aí resolvemos apoiar o Caó. O Caó me deve a essa até hoje, por isso que eu não concordo com o que ele fez na Cidade de Deus, porque eu fiz campanha, nós fizemos campanha, o meu coletivo fez campanha para ele, para deputado estadual federal, e elegemos. Na época, nós elegemos o Afonso Celso, deputado estadual, e elegemos o Caó. Só não elegemos o Sila para vereador, porque se lembra que a eleição foi casada de cabo a rabo? Só podia votar num partido só, não podia você fazer coligação, né? Enfim, é que eu que defendo hoje. Mas, enfim, eu vou chegar lá. Vou entrar na secretaria. E aí, porque eu não gostei da tua provocação, porque nós não fomos cooptados pelo governo Brizola. Estou te contando essa história para te dizer o seguinte: quando entro no PDT, entramos como coletivo. E como coletivo, apanhamos muito dentro do PDT. Apanhamos muito dentro do PDT, apesar de ter um deputado estadual do nosso grupo. E aí acontece uma situação desesperadora para nós, foi o seguinte: no primeiro mês de mandato do nosso deputado estadual, ele furou o pneu da ponte Rio-Niterói e botou um pneu como sinalizador lá, o motorista dele, e um ônibus, um caminhão que não viu aquele pneu sinalizador, passou por cima, o pneu voou, bateu na cabeça do nosso deputado estadual. Ficou de coma 4, 5 meses de coma. E ali, nosso mandato, nós tivemos um primeiro embate ali no nosso coletivo, porque era um líder. O Afonsinho tinha uma história linda, bonita. Eu não posso, minhas memórias já disse, não dá para não falar das minhas lutas sem falar de alguns personagens que foram vitais, como João Batista, Benedito na Cidade de Deus, João Rezende, somos amigos até hoje, eu cresci muito, agradeço também muito a João Rezende, né? Afonso Celso, né? O companheiro Silas Ares, Walter Mendes e a ex-mulher Rosângela Mendes, que agora não é mais Mendes, infelizmente, mas enfim, são pessoas com personagens, Adalto, Cleonice, né? Meu próprio irmão, são personagens da minha vida, da minha luta, a Lurimar, minha ex-esposa, minha ex-mulher, são um personagem importantíssimo na minha história de vida, né? Que muito contribuíram para o meu próprio crescimento e para a história que hoje aqui estou contando para todos, para ficar gravado aí nos anais da Fiogru. Mas vou chegar
Quando a gente vai apoiar o PDT, nós começamos a perceber, nós tínhamos quadro para assumir secretarias, e todos os nossos quadros indicados foram rejeitados. O tempo passou e eu acabei sendo convidado a participar do governo numa situação de desemprego. Acabei participando, sendo convidado. Misturei um pouco aí fui pegar toda a minha contribuição, toda a minha experiência e consegui montar, junto com outros colegas, montamos, eu e mais 3, Edgar Ribeiro também, um desses personagens que eu não posso esquecer na minha vida, um doutor Edgar Ribeiro, advogado de Poceiro, um brilhante advogado de Poceiro. Hoje a luta no Estado do Rio de Janeiro em defesa da posse da terra começou com o Edgar, aqui no Estado do Rio de Janeiro. E ele era do PT, ele era do PDT, depois passou para o PT. Olha, né, uma história riquíssima como advogado de Poceiro. E aí eu fui convidado pelo Edgar para montar a Comissão de Assuntos Fundiários do governo Brizola. Nós montamos a Comissão de Assuntos Fundiários e dessa comissão montamos também a Secretaria Extraordinária de Assuntos Fundiários e Assentamentos Humanos. E como conseguimos convencer Brizola a criar a Comissão de Assuntos Fundiários, durante a campanha, com esse grupo, nós reunimos um grupo de poceiros da Zona Oeste e fomos discutir com Brizola. Essa é a segunda campanha, né? Na primeira de Brizola. Foi lá numa reunião antes, com o Brizola 1%, 2%, nós conseguimos convencer o Brizola o seguinte: a indústria da reintegração de poços na Zona Oeste, Barra, Recreio, Jacarepaguá, Campo Grande, Santa Cruz, Realengo, é muito forte, Guaratiba, área de pescador, todo o litoral fluminense, com as colônias de pesca sendo destruídas, o pescador sendo despejado pela indústria da construção, chamam da indústria da construção civil, mas era a indústria da reintegração de poços, né, principalmente contra poceiros e pescador, nesse litoral de Paraty, Cabo Frio, Abusos, enfim. E nós nos insurgimos contra isso, conseguimos convencer o Brizola, e o Brizola acolheu a Comissão de Assuntos Fundiários. E lá na Comissão de Assuntos Fundiários nós conseguimos criar a secretaria, e foi importante. Eu me lembro até hoje o Brizola assinando uma primeira desapropriação de Campo Alegre, o primeiro decreto de desapropriação de Campo Alegre. Foi a primeira ocupação de terra no Estado do Rio de Janeiro, depois da ditadura militar, nesse processo de um grupo que ocupou Campo Alegre, um grupo sem terra, e o Brizola assinou a desapropriação. Enfim, foi uma experiência muito rica. Por isso que eu acho que eu não fui cooptado. Eu ajudei a construir uma proposta dentro de um governo que falavam que não tinham técnicos, mas que conseguiu, eu me sinto assim, participar na construção de uma política pública e ter quadros para construir essa política pública. E nós construímos. Célia Ravera vem daí. Nós é que trouxemos a Célia Ravera para esse quadro, para esse grupo de pessoas que construiu o ITERJ depois. Esse grupo vem daí, vem lá na minha militância, vem de um conjunto de militantes do Edgar Ribeiro, enfim, de outros companheiros que conseguimos convencer o PDT e o Brizola, principalmente o Brizola, a construir. E aí a Secretaria de Assuntos Fundiários, a primeira secretaria eu ajudei a construir. E depois o Moreira Franco me exonerou da Secretaria de Assuntos Fundiários. Me exonerou também da Santa Cabrina, depois eu consegui ser reintegrado. Mas aí, no segundo governo do Brizola, no seu final, é que eu fui convidado a ser subsecretário de Assuntos Fundiários e depois secretário de Assuntos Fundiários. Mas foi durante esse período também que eu me orgulho muito de ter construído um único instrumento que se tem para se legalizar as áreas públicas no Estado do Rio de Janeiro, que é uma lei que nós propusemos na Assembleia Legislativa, eu e Carlos Correia, uma lei que foi a lei de concessão de direito real de uso. Quando é que foi essa lei, você lembra? Essa lei é de 93. 93. Foi uma lei porque a gente desapropriava os terrenos, se metia na posse e você não tinha como ter uma garantia para... Hoje, Vila Autódromo, o que faz a resistência de Vila Autódromo é esse documento que nós demos lá, em 1994, quando eu era secretário, quando o Carlos Correia e eu. Concessão do direito real de uso. Tem a promessa
a promessa de concessão do direito real de uso. São duas situações. O terreno, quando você faz a desapropriação, desapropria e emite-se na posse, você tem a emissão da posse dada pelo juiz. Aí, nesse caso, nós damos a promessa de concessão do direito real de uso por 99 anos, renovado, transferível para a família. Tá? Quando você tem, o Estado já se emitiu na posse, depois tem a escritura definitiva, nós damos a concessão do direito real de uso. A mesma coisa, 99 anos, passar de pai para filho, essas coisas todas. Porque na emissão da posse, você só tem a emissão, você ainda não tem a propriedade daquele imóvel. O Estado não tem a propriedade, porque o proprietário está discutindo o valor na justiça. Mas você tem a emissão, e aí você passa para os moradores. Então, hoje, essa luta de resistência de Vila Autódromo tem uma contribuição muito forte do governo Brizola. Eu me orgulho de ter participado intensamente dessa titulação de Vila Autódromo. E tudo começa lá, quando a gente consegue titular Vila Autódromo, num trabalho de pesquisa, vendo que aquilo ali era uma terra remanescente do Estado, do antigo Estado da Guanabara, nem da prefeitura é do antigo Estado da Guanabara, e passou para a propriedade do governo estadual. E aí é uma luta, e contribuiu muito para essa resistência, para essa grande vitória da Vila Autódromo hoje, em 2013. Lá, tudo lá, 1999, Almir, 1994. tanto na FAMESP quanto na Secretaria